Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias no ar nesta segunda-feira, hoje, dia 29 de novembro de 2021. Diego Soares, junto com você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Boa semana para todo mundo, vamos ao tempo e à temperatura. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de novembro. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso fica nesta segunda-feira com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 23 e 30 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. Goiânia e Goiás tem tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 21 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 65% a 95%. Norte. Belém, capital do Pará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e temperatura indicando entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 55% a 95%. Palmas, em Tocantins, fica com tempo nublado, chuva e trovoadas e temperatura variando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Nordeste. A cidade de Recife, em Pernambuco, tem nesta segunda-feira muitas nuvens, com chuva isolada, temperatura entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 80%. O município de Lago Verde, no Maranhão, comemora aniversário com chuva, trovoadas e temperatura em torno de 26 e 35 graus. A umidade do ar é de 40% a 80%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com sol, muitas nuvens e temperatura variando entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 55% a 90%. Chapadão do Lajeado, em Santa Catarina, festeja aniversário com sol, muitas nuvens e temperatura em torno de 16 e 29 graus. A umidade do ar é de 40% a 100%. Sudeste. Vitória, capital do Espírito Santo, tem possibilidade de chuva isolada com temperatura entre 22 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. O município de Promissão, em São Paulo, está aniversariando nessa data com pancadas de chuva e trovoadas e os termômetros indicando temperatura entre 23 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 50% e 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de novembro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Um caso da nova variante da Covid-19 detectada pela primeira vez na África do Sul foi identificado na Bélgica. É a primeira vez na Europa. De acordo com o Ministério da Saúde belga, trata-se de alguém que veio do exterior, não vacinado e que testou positivo no dia 22 de novembro. Mais detalhes com Ana Carolina Pelis. Reino Unido, Alemanha, Itália e França proibiram a chegada de viajantes de países sul-africanos após a descoberta de uma nova variante da Covid-19 detectada na África do Sul, uma decisão que a Comissão Europeia se propõe a generalizar no bloco. Já a OMS desaconselhou as restrições de viagem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, serão necessárias várias semanas para sabermos o impacto da nova variante na transmissão do vírus e principalmente a eficácia das vacinas para combatê-la. A descoberta dessa nova variante da Covid-19 foi anunciada na quinta-feira por cientistas sul-africanos que alertaram sobre um número extremamente alto de mutações e um potencial de disseminação muito rápido da doença. A campanha Registro Civil de Pessoas Trans
É Só Ir ao Cartório foi lançada nesta semana no Amapá. A iniciativa é do Tribunal de Justiça Amapaense e do Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Amapá e da Associação dos Notários e Registradores. O objetivo é ampliar a divulgação para o público LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, queers, que significa estranhos em português, intersexuais e assexuais. Para mudar o nome que está registrado na certidão de nascimento, é só ir a um cartório e fazer a solicitação, sem a necessidade de comprovação de mudança de sexo, por exemplo. Mas esse direito não é novo, ele já existe desde 2018, quando o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que os interessados na mudança do registro civil podem solicitar alterações sem comprovação de cirurgia de mudança de sexo, decisão judicial ou presença de representante da advocacia ou da Defensoria Pública. Em março daquele mesmo ano, o STF, Supremo Tribunal Federal, confirmou essa garantia e reconheceu o direito das pessoas trans à substituição de nome e sexo diretamente no registro civil, independentemente de qualquer comprovação. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Os condomínios podem proibir que os proprietários aluguem seus imóveis por uma curta temporada. Essa é a segunda vez que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decide a respeito dessa modalidade de aluguel, prática comum em plataformas como da empresa Airbnb. A decisão dos ministros da Corte reforça uma já tomada no mês de abril. A decisão mais recente se refere a um caso específico que ocorreu em Londrina, interior do Paraná. Um morador da cidade acionou a justiça depois que o condomínio aprovou a proibição de locação de imóveis por um período menor que 90 dias. Depois de perder a causa no Tribunal de Justiça do Estado, os ministros da terceira turma do STJ decidiram manter a decisão anterior, permitindo que os condomínios aprovem a proibição da locação por curtas temporadas. O relator da decisão, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, entendeu que não há ilegalidade nessa restrição, porque a locação por curto intervalo de tempo poderia afetar o sossego e a segurança dos moradores, devido à alta rotatividade de inquilinos. O grupo de ministros, então, definiu que vale a decisão tomada por 2/3 dos presentes na reunião de condomínio. Em decisão semelhante, em abril deste ano, a quarta turma teve o mesmo entendimento. Na época, os ministros argumentaram que as atividades realizadas por meio de plataformas como o Airbnb não possuem o modelo de negócio, nem a estrutura ou profissionalismo suficiente para serem enquadradas na Lei da Política Nacional de Turismo, mesmo que esse tipo de locação pareça com um contrato de hospedagem na modalidade atípica. A nossa reportagem procurou a empresa Airbnb para se posicionar sobre a decisão, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Café com Notícia. O tricampeão da Libertadores da América voltou para casa. Na madrugada do último domingo, às 13h50 da manhã, os jogadores do Palmeiras encontraram uma multidão eufórica na frente do CT do clube, na zona oeste de São Paulo. Os jogadores subiram no teto dos ônibus e saudaram os torcedores. Alguns ficaram 6 horas esperando os ídolos. Houve forte queima de fogos, acompanhada por gritos de tricampeão. Depois, os atletas subiram em um trio elétrico. Os trabalhadores do setor aeroviário cancelaram a greve que estava programada para esta segunda-feira, dia 29. O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou em comunicado que funcionários do setor decidiram, em votação online, aceitar a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho, com participação das empresas aéreas, a proposta prevê o reajuste imediato de 75% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses nos salários, além de reajuste de 100% do INPC dos últimos 12 meses nas diárias de alimentação nacionais e Vale Alimentação. Ficou acertada ainda a renovação na íntegra das demais cláusulas sociais. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. Desde o ano passado, os viajantes têm informações mais precisas sobre a Covid e isso tem influenciado o comportamento deles na hora de andar de avião. É o que mostra uma pesquisa do Conselho Internacional de Aeroportos.
48% dos entrevistados viajaram desde o início da pandemia e têm maior probabilidade de viajar de avião novamente, demonstrando que a experiência é segura. Por outro lado, aqueles que ainda não voaram tendem a estar menos confiantes, pois ainda não experimentaram as mudanças que os aeroportos implementaram durante a pandemia. No Brasil, dados da demanda e oferta divulgados esta semana pela ANAC apontam melhora também no número de passageiros quando comparado com os registrados antes da pandemia. Para a infectologista Tânia Chaves, o importante é que os passageiros, mesmo vacinados, continuem tomando todos os cuidados, porque a pandemia ainda não acabou. Recomendação muito importante para todo viajante é que ele não embarque em caso ele apresente quaisquer sintomas que seja suspeita para Covid-19. A doutora Tânia Chaves recomenda ainda que, para não retirar a máscara em qualquer lugar, o viajante só deve se alimentar em caso de percursos de longa distância e que procure o local mais reservado possível dentro do aeroporto, mantendo todos os cuidados, claro. Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, por exemplo. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Secretaria de Saúde de Alagoas divulgou os protocolos de segurança que devem ser seguidos durante a temporada de cruzeiros, em dezembro. A atividade estava suspensa desde março de 2020 em todo o Brasil por causa da pandemia e foi retomada no país este mês. O plano de operacionalização para a temporada de cruzeiros 2021-2022, elaborado pela Superintendência de Vigilância em Saúde, destaca que os viajantes e tripulantes de procedência nacional ou internacional deverão ser monitorados durante todo o percurso, seguindo aí o protocolo sanitário disposto pela companhia do navio, submetidos às práticas da Anvisa e do Ministério da Saúde. Há ainda a necessidade de o navio cruzeiro ou agente marítimo informar sobre casos positivos, sintomáticos, assintomáticos de Covid e a necessidade do desembarque. O médico a bordo tem que apresentar um relatório de cada passageiro ou tripulante, com laudos, exames e condições gerais. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. A Abel Ferreira tem apenas 1 ano de Palmeiras, mas já se colocou entre os grandes técnicos da história do clube, em um grupo que tem nomes como Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. Ao conquistar a sua segunda Copa Libertadores no último sábado, em Montevidéu, o português concluiu com sucesso seu plano, que movimentou torcida e funcionários antes da decisão com o Flamengo. Ao perder para o São Paulo com reservas no Allianz Parque, Abel gerou a ira de muitos e avisou: temos um plano e vamos segui-lo até o fim. Pouco importava para ele a luta do rival contra o rebaixamento. O foco era se preparar bem para a final da Libertadores, o que deu certo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a bandeira verde para o mês de dezembro, mas somente para os consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica. Com essa bandeira não há acréscimos na tarifa. Já para os demais consumidores de energia elétrica, a bandeira vigente no período será de escassez hídrica, que tem um aumento no valor de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Lembrando que a bandeira escassez hídrica vai continuar valendo até abril de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Monique Castilho. Provocador e irreverente, o volante Felipe Melo comemorou o segundo título consecutivo do Palmeiras na Copa Libertadores neste último sábado com uma mensagem para o meia William Arão do Flamengo. No entanto, ele também valorizou as dificuldades para alcançar a tão aguardada taça. Sofri muito com dores ultimamente, foi muito mais difícil para mim disputar esta final do que quando quebrei o pé, lesão que impediu de disputar boa parte da Libertadores 2020, vencida pelo Palmeiras. O volante palmeirense começou a partida no banco e entrou em campo apenas na prorrogação, 113 minutos, para substituir o uruguaio Joaquim Piquerez. Recém-recuperado de uma lesão do joelho direito, Felipe Melo entrou quando sua equipe já vencia por 2-1. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de novembro. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso fica nesta segunda-feira com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 23 e 30 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. Goiânia e Goiás tem tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 21 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 65% a 95%. Norte.
Belém, capital do Pará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e temperatura indicando entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 55 a 95%. Palmas, em Tocantins, fica com tempo nublado, chuva e trovoadas e temperatura variando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%. Nordeste. A cidade de Recife, em Pernambuco, tem nesta segunda-feira muitas nuvens, com chuva isolada, temperatura entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50 a 80%. O município de Lago Verde, no Maranhão, comemora aniversário com chuva, trovoadas e temperatura em torno de 26 e 35 graus. A umidade do ar é de 40 a 80%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com sol, muitas nuvens e temperatura variando entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 55 a 90%. Chapadão do Lajeado, em Santa Catarina, festeja aniversário com sol, muitas nuvens e temperatura em torno de 16 e 29 graus. A umidade do ar é de 40 a 100%. Sudeste. Vitória, capital do Espírito Santo, tem possibilidade de chuva isolada com temperatura entre 22 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 100%. O município de Promissão, em São Paulo, está aniversariando nessa data com pancadas de chuva e trovoadas e os termômetros indicando temperatura entre 23 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 50 e 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 29 de novembro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Café com Notícias fica por aqui nesta segunda-feira, prometendo voltar amanhã na terça com muito mais informação. Forte abraço a todos, fiquem bem e até amanhã. Café com Notícia.